Glória a Deus. É isso, irmãos. Ele falou, deixa eu dar uma palavrinha. Foi, pode. Irmãos, nós falamos sobre a vida de Moisés. Desde quando saiu do Egito, as maravilhas que Deus fez através de Moisés. Só que tem um porém, irmãos. Existe um porém. Moisés viu Deus fazer milagre no Egito. Moisés viu Deus fazer milagre no Mar Vermelho. Moisés viu Deus fazer milagre no deserto. Mas lá no capítulo de número 34 do livro de capítulo 33, ou seja, capítulo de número 33, nós vamos encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 34, perdão, nós vamos encontrar Deus dizendo para Moisés subir o monte. Veja bem, Êxodo 34 e 1. Deuteronômio 34 e 1. Ali diz: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Deus chamou Moisés, falou: Moisés, sobe o monte, agora olha toda essa campina, olha toda essa terra que você está vendo, veja tudo, contempla. Aí no versículo 2, vai dizer: e de todo Naftali, e a terra de Efraim, a Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar da Galileia. 3. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. 4. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. O que é que nós aprendemos, irmãos? Que nem todas as maravilhas, a Bíblia fala no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo gasta um capítulo para falar sobre a excelência do amor, que eu posso conhecer os mistérios de Deus todo, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso oferecer o meu corpo para ser queimado, eu posso conhecer os mistérios e as profundezas da grandeza de Deus, mas se eu não tiver amor, nada adianta. Moisés viu tantos sinais, Moisés viu tantas maravilhas, Moisés viu tantos sinais acontecer, só que quando chegou no fim da sua vida, que ele ia tomar posse do que Deus havia prometido para quem? Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la. Olha o que Deus fala: Moisés, eu só te faço você ver ela. Quantos já viu o céu? Já sentiu o Espírito Santo? Já sentiu a glória de Deus? Mas não vai entrar lá. Mas não vai entrar. Por quê, pastor? Sabe por quê, irmãos? Os irmãos sabem que Moisés cometeu 2 delitos bem fortes, e foi contra Deus. Uma foi quebrar as tábuas da lei, que foi escrito pelo dedo de Deus. E o segundo é que Deus falou para Moisés: Moisés, nós falamos quarta-feira, fala a rocha. E Moisés foi e fendeu a rocha. Ele fez tudo ao contrário do que Deus havia determinado. Então, quando chegou na hora que ele viu, irmão, você imagina bem, você vê um paraíso, você vê uma coisa mais linda, onde não tem morte, onde não tem sofrimento, onde não tem velório, onde não tem morto, onde não tem doença, e você contempla tudo aquilo, e Deus chega e fala: só que você não vai entrar lá. E muitos vão ouvir isso naquele dia.
Mas Deus, eu preguei a tua palavra, eu ensinei a tua palavra, não te conheço. Não, mas eu orei, as pessoas foram curadas. Nunca te vi. Nem sei quem é você. Então Moisés, irmãos, passou por isso. Olha o versículo de número 5. Assim, quando Deus falou para Moisés que ele não ia entrar lá, o que aconteceu? E assim morreu na onde? Na onde? Ali, Moisés. Morreu ali Moisés, ou seja, lá no monte, que ele contemplou, ele morreu, o servo do Senhor na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E agora? Como que fica a situação de um povo que perdeu o seu líder? Como fica a situação de uma pessoa que perdeu quem liderava eles? Deus é tão bom, irmãos, que Moisés, ele não cresceu sozinho. Moisés formou liderança. Moisés formou líderes. E dentre esses líderes, estava quem? Josué. Olha o versículo de número 6. E sepultaram num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Ninguém sabe. A Bíblia diz que o diabo discutiu com Miguel, o arcanjo, aonde que estava o corpo de Moisés. Ninguém sabe. Esses arqueólogos que escavam, faz escavação, pode escavar o que for, não vai encontrar. Aí o versículo 7, lá mesmo nós chegamos lá. Era Moisés da idade de cento e quantos? 120, quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o vigor. Misericórdia, hein? Aqui eu vejo uma coisa nova de Deus, irmão, porque um homem com 120 anos, as vistas dele não escureceu. O que é escurecer? Ficar fraca. Nós com 40 anos, já está vendo, já não está vendo. E Moisés não escureceu os seus olhos e nem perdeu o quê? O que é vigor? A força. Moisés não perdeu a força. Ele não perdeu. Portanto que ele formou um outro líder, que quando ele estava com 84 anos, Caleb falou assim, ó, 40 anos tinha eu quando Moisés me chamou, e hoje eu estou com 84, e a minha força é a mesma do dia que ele me chamou. Então Deus dá vigor ao cansado, irmãos. Tem hora que a gente reclama demais, né? Estou cansado, e a gente fica falando, e a gente fica mesmo, porque você está falando, você está puxando, é igual doença, irmão. Eu estou ruim, você vai ficar ruim, você vai ficar o quê? Não vai ficar bom, porque o que nós pronunciamos é o que acontece. A Bíblia diz que a nossa boca, ela é bênção e maldição, e de uma boca, de uma mesma fonte, não pode produzir dois tipos de água. Não tem como produzir água amarga e água doce. Ou seja, de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Da nossa boca só tem que sair bênção. Eu abençoo, Senhor. Eu não estou cansado, Senhor. Pastor, eu vou estar mentindo, mas você vai vencer, você não está mentindo. Porque a Bíblia diz, Isaías 40, versículo 28 a 31, que o Senhor dá vigor ao que não tem nenhum vigor. E os que esperam no Senhor, vai renovar o quê? As forças. Como asas de águias subirão, correrão, e não se fadigarão, e nem se cansarão. Moisés
não perdeu o vigor e não perdeu a visão. Aqui é lógico que tem dois lados, né? Tem um lado espiritual e o lado físico. Tem gente que está novo, mas já perdeu, já escureceu os olhos espirituais, não consegue ver Deus operar. E por outro lado, perdeu o vigor, não tem força para tanta coisa, tem força para o mundo, tem força, mas não tem força para as coisas de Deus. Quantos crentes poderiam estar aqui nessa noite? Quantos irmãos poderiam estar aqui nessa noite? Tu tem força. Mas aí se você ligar para ele agora, assim, falar, irmão, depois do culto, passa lá em casa, o que tem? Opa, rapaz, nós vai fazer a mulher fez um arroz no arado lá, você vai, oh, aleluia! Hã? Chega até a falar, eita mistério. Mas quando fala, vamos para a casa de Deus, hoje eu não vou não, fala para o pastor lá que eu não vou hoje não, estou muito cansado. Eu lembro, irmão, quando eu fazia parte das coisas do mundo, eu parava do serviço, 4 horas, eu ia para o campo correr 2 horas atrás da bola para treinar, porque eu jogava muito na bola na época, para treinar, e não estava cansado, não cansava. No outro dia, trabalhar normal, 2 horas de treino todo dia, não era só treino com bola, era com ginástica, era tudo, mas estava lá. Agora hoje nós estamos com uma geração que muitos apelidam ela de geração Nutella, né? Geração light, é uma geração dodói. Aquela geração, bença pai, bença mãe, aquela geração. Eu estava vendo um vídeo esses dias, saudade, até estava comentando hoje, a gente era menino, caía aquela chuva, a coisa mais gostosa, nós deitava na enxurrada da chuva, nadava na rua, pulava, chegava, vixi, tá ali minha mãe, chegava lá em casa, nunca fiquei doente. Agora, ai filho, não põe o pé no chão não, você vai ficar doente. Não é assim não, irmãos. Nosso corpo precisa de contato com a terra, precisa. Então, Moisés, avançar, 120 anos é muito, irmãos? Hã? Eita, se eu chegar lá nos 120 igual Moisés, hein? Sem escurecer o olho, sem perder a força. Mas a gente já está com 50, já, como se diz, já está igual o carro batendo biela. Né? Mas Deus vai dando graça. Aí no versículo seguinte, e os filhos de Israel, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Vamos ver se você tira uma lição ali. Os filhos de Israel fizeram o quê? Prantearam a Moisés 30 dias. O que é prantear? Chorar. Mas será que era de verdade? Porque esse povo aqui foi o povo que fez Moisés pecar. É por isso que tem crente na igreja que fala o pastor pecar. Por quê? Porque você luta, irmão, vem para a igreja, pelo amor de Deus, não fica de fora não, o bicho vai te pegar e tal. Vai, joga o ombro. Ninguém manda em mim não. Aí depois o bicho pega. Pastor! Não vou orar não, deixa o bicho pegar aí. Reinaldo! Vai também não. Cristiano! Teve um dia, 2 horas da manhã, ligaram para o Cristiano. Está lembrado? Foi o da frente, o contato da frente. Cristiano, vem cá, o bicho está aqui. O Cristiano me ligou. Aí nós fomos lá, né? 2 horas da manhã. Falei, Jesus amado. Então, irmãos, a gente não pode brincar, não. Não pode brincar, não. A gente sabe
O povo pranteou dá a entender que sabe aquele choro de crocodilo? Aqui nessa época, o que acontecia? Quando uma pessoa morria, existiam umas mulheres que chamavam-se carpideira. É lógico, né? Conhece carpideira, é lá na roça, de parar a terra. Vamos passar carpideira no milho, vamos passar. Só que a carpideira aqui era o quê? Eram mulheres que eram pagas para chorar no velório. Quanto você quer para chorar no velório de fulano? Dá 50 aí. Aí chegava lá. Que choro farso. Misericórdia. É igual foto. Eu não gosto de foto. Eu sempre falo, não gosto de tirar foto por causa disso. Porque o sorriso mais falso que existe é sorriso de foto. Aí dá um sorriso. Depois que tirou. Fecha a cara. Fecha. Então por isso que eu já não gosto. A Natália ri, mas eu não consigo. Não consigo. Eu rio assim, quando a gente está brincando, brinca alguma coisa, eu consigo. Mas para tirar foto, pode fazer cócega. Nos dias, na campina de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. 8, 9. Pulei, versículo 9. E Josué, quem? Foi cheio do quê? Não confunde ali não, irmão, o Espírito Santo não. Ali é espírito de sabedoria, não é Espírito Santo não. É espírito de sabedoria. Ou seja, o espírito, porque tem o Espírito Santo, tem um espírito humano que liga eu e você a Deus, e tem um espírito maligno que é o diabo e os seus anjos decaídos. Mas ali quando fala espírito, letra minúscula, está falando do espírito humano. Então, o espírito de sabedoria, ou seja, o espírito de Josué, ele tinha uma sabedoria maravilhosa. É igual quando eu já vi gente pregar. Se você olhar o texto lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, quando Eliseu pediu a Elias o quê? Porção dobrada do quê? Do espírito de Elias. Tem gente que prega, hoje Deus vai dar porção dobrada do seu espírito. Irmão, um pouquinho que Deus derrama. Agora você imagina dobrada. É a porção do espírito de Elias, porque Elias tinha um espírito animoso, fervoroso. Um espírito cheio de fervor. Paulo escreve aos Romanos e diz assim: sede fervorosos no espírito. Tem um espírito, porque o espírito é aquele que liga eu e você a Deus. E a alma, ela segue quem for mais forte. Se o espírito vencer e ficar com Deus, a alma está junto. Mas se a carne vencer e for para o mundo, a alma está junto. E o espírito fica no meio sofrendo. É desse jeito a nossa vida. Então, o espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha... O que Moisés fez? Pois sobre ele, o quê? Por isso que eu digo, irmão, a mão de um homem de Deus, de uma serva de Deus, transmite poder. Não estende a mão nem por brincadeira, derrete Deus, Deus derrete. Eu tomei um prejuízo com isso, há muitos anos atrás. A Natália foi passar uma camisa minha, eu não sei o que aconteceu, e o ferro não queria falar, derrete esse negócio aí, em nome de Jesus. Ela ficou só com a arça na mão, o ferro derreteu e caiu a chapa de ferro no chão. Falei, Jesus, vou ter que comprar outro. Eu que fiquei no prejuízo. Mas tem poder na nossa oração. Tem poder. Irmão,
Isso aqui eu tenho só comigo. Era no começo do meu ministério. Eu não gosto de contar, não, mas tinha um menino na igreja, mas parecia que tinha 30 dentro dele. E aquilo me tirava o sossego. Eu estava pregando, e um menino lá. Na mente, eu falei, ô Jesus, dá uma rasteira nele. Ah, mas não foi 30 segundos. Pá! Cortou aqui assim. Falei, Jesus amado. Então tem poder. Não pode. Você entendeu? Se você abençoar, é abençoado. Se você amaldiçoar, é amaldiçoado. Só que para nós não compensa a maldição. Nós somos chamados para abençoar. Esse meu filho me dá trabalho. Não, para de falar que seu filho dá trabalho. Meu filho é uma bênção. O meu filho é um milagre. Ah, o meu esposo não, o seu esposo é uma bênção, a sua esposa é uma bênção. Começa a dizer, pastor, mas ele não é, ela não é. Mas vai ser, é o que você falar, é o que vai acontecer em nome de Jesus. Isso é uma tranqueira. Você vai esperar o quê? Tranqueira. Então, fizeram, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera. E aí? Olha o Deus de maravilha. Nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, a quem o Senhor conhecera. O conhecer aqui fala o quê? Intimidade. Deus falava com Moisés face a face. Pastor, mas ninguém viu Deus. Moisés não viu, mas Deus estava de frente dele. O dia que Moisés pediu para ver a glória de Deus, falou assim, Moisés, você pediu uma coisa muito dura, se você me ver, você morre. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pela fresta da rocha. Que coisa, né? Você vai me ver na rocha. E quem é a rocha? Jesus. Você vai me ver. Hoje nós conhecemos, hoje nós vemos Deus. Jesus está na rocha. A rocha é Jesus. Então hoje nós conhecemos Deus. Hoje nós vemos Deus. Moisés olhou, ele viu Deus pela. A Bíblia diz que viu ele pelas costas. Você imagina, irmãos? Quem consegue olhar para o sol 30 segundos? Mas fixar os olhos mesmo. 30 segundos. Ninguém. Parece que cega. Agora você imagina a luz da glória de Deus, que é milhões e bilhões mais forte do que o sol. E a cidade que Deus tem preparado não tem luz. Não tem CEMIG, não tem Copasa, não tem nem sol nem lua, porque o próprio Cristo vai iluminar a cidade. Pensou, todo mês, talãozinho chega lá, 250 kW, R$500. Aí quando você partir, acabou. Não vai ter isso mais. Por quê? Porque Jesus é a própria luz da cidade. Lá fala que, ó, lá não tem templo. Lá não tem templo. E assim por diante. Então Moisés, Deus conhecera face a face. E agora? Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Então nunca apareceu um que fez sinais e maravilhas como Moisés fez. Deus usou Moisés para fazer. E Moisés, irmãos, você sabia que o Moisés, ele tinha toda a oportunidade de ser o quê? No Egito. Ele tinha chance de ser faraó. Por quê? Porque ele era tido como filho da filha
de Faraó. E alguns historiadores dizem que aquele Faraó não tinha filhos. E os tronos eram de quem? Ia ser de Moisés. Aí a Bíblia diz assim: Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus, de que por um tempo sentisse a glória do Egito. Ou seja, é melhor estar aqui dentro, aqui submisso à vontade de Deus, do que querer desfrutar a glória do Egito, que é passageira. O povo pulou 7 noites, 10 noites, mas agora está tudo de cama, não sabe o que vai fazer, o corpo tudo arrebentado, doendo, e não sabe nem se vai viver. E você está vivo aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Então é isso. O nosso Deus, irmãos, é tremendo. Então, Deus fez através de Moisés. E nós vemos então esse acontecimento. Versículo 12. E em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Ou seja, tanta coisa que o povo viu através de Moisés, tantas coisas novas que Deus operou através de Moisés. Irmãos, quantas pragas Deus usou Moisés para trazer no Egito? Quantas pragas? Eu escutei falando 7. Quantas pragas? 10. 10 pragas. Praga das trevas, praga do piolho, praga das rãs, praga do sangue na água. Praga dos primogênitos. Tanta coisa. Ninguém nunca tinha visto aquilo. Agora Moisés morreu. E o Deuteronômio fecha com esse versículo. Agora abra Josué 1:1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Isso aqui é gostoso demais, irmãos. Quem gosta de Bíblia é gostoso. Sucedeu depois da morte de quem? Moisés. Moisés morreu. Ele era o quê do Senhor? Quantos servos do Senhor nós temos aqui nessa noite? O que é servo, irmão? Servo é como se fosse um escravo. Pastor, eu não sou escravo, não. Nós somos escravo livre. É o escravo da orelha furada. Nós somos escravos livres. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de quem? Vocês sabiam que Josué, antes de chamar Josué, ele chamou Oséias? O nome dele foi para Oséias. Josué, filho de Num. Isso aqui, olha aqui, irmãos, preste atenção. O ser humano muito ser humano não gosta de respeitar a hierarquia. Não aceita a posição do outro. Trata desmerecidamente como se fosse qualquer um. Mas aqui eu vejo Deus fazer uma coisa tremenda. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de quem que ele era? O Josué era servo de quem? Moisés, servo de Deus, e Josué, servo de Moisés, dizendo. Aí Deus falou para Moisés, para Josué, Moisés, quem? Irmão, é um privilégio, né? Você ser chamado servo de Deus. Todo mundo acha bonito, né? Beethoven, o homem da música. Pelé, rei do futebol. E por aí diante.
Mas uma classificação como essa, não tem como trocar por nada. Pode oferecer o rio de dinheiro, a fama que for, mas a melhor posição é: meu servo Moisés é morto. Meu servo, ele morreu. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus chega para Josué e diz: Josué, Moisés morreu, e o meu negócio agora é contigo. Não, senhor, dou conta não. Eu vi o tanto que o Moisés sofreu com esse povo, quer passar a mesma coisa não. Tem gente que acha que é fácil pastorear, irmão, vir aqui, pegar o microfone, dirigir o culto, pregar, falar. Parece até fácil. O problema não é aqui. Aqui é fácil. O problema é lá nos bastidores. É lá no que a gente passa que ninguém vê. É aonde nós choramos e ninguém está vendo. Deus fala para ele: você vai fazer esse povo passar o Jordão. Você vai fazer esse povo passar o Jordão, como eu te falei. Todo lugar, aí o versículo 3. E tem mais, Josué: todo lugar que pisar, o quê? A planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês. Como eu falo, irmão, Deus está dizendo assim, ó: eu vou honrar a promessa que eu prometi primeiro Abraão, Isaac e Jacó, e depois Moisés. Eu vou honrar a minha palavra. Deus honra a sua palavra, irmão, a sua promessa. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela vai cumprir. Quantos anos Abraão esperou pela promessa? 25 anos. Quantos anos Isaac esperou pela promessa? 20 anos. E às vezes, nós queremos que aconteça num estralar de dedo. Deus não tem miojo para te oferecer. Deus não tem. Deus tem alimento para te oferecer. Deus tem comida para te oferecer. Por que miojo? Porque miojo é instantâneo, é assim. Miojo põe assim, muita gente preguiçoso. Fazer comida hoje não é como miojo, beleza, para dormir e tal. E 2 minutos faz. E Deus não é assim. Se Deus falou: a tua bênção vai chegar, aí você quer que ela chegue amanhã, e Deus fala: calma, o negócio não é assim não, meu filho, tem o processo. É igual fazer pamonha. É só chegar e pôr o milho dentro da paia? Tem um processo: descasca o milho, tira os cabelos, rala o milho, coa o milho, depois põe ele, até chegar a pamonha, meu filho, o negócio você já suou, você já cansou, você já... Quem faz, eu vejo a irmã Chiquinha, mais irmã Noemi fazer o trabalho que dá, irmãos. A dificuldade que é, assim, tudo tem um processo para fazer, e Deus está dizendo: você está no meu processo. Você está no meu processo. Ele vai passar, aguenta mais um pouco, espera mais um pouco, que esse processo vai passar, e o meu nome será glorificado na tua vida. Então Deus permite nós passarmos por um processo. É igual esse vaso aqui, ó. Esse vaso nasceu assim? Não, ele nasceu uma terra lá no meio do mato, uma argila lá no meio do mato. Foram lá escavar, trouxeram para uma cerâmica, deixou ele ali, ele ficou ali, né? Esqueci o nome, sendo curtido, depois foi para a máquina e fizeram o quê? Um vaso. Aí você vê, um vaso bonito. Assim é Deus, tudo tem um processo. Não é assim, ó. Tem gente que quer que Deus faz na nossa vida igual ele fez no começo do mundo. Ai, Deus, eu queria tanto tomar uma Hilux. Haja Hilux. Não é assim não. Trabalha e vai comprar. Fosse assim, Deus ia pôr a humanidade tudo preguiçosa. Era só fazer assim, ó. Oh, Deus, estou precisando de um micro-ondas. Haja micro-ondas.
Deus, estou precisando de uma geladeira daqui a 6 mil, meu pai, eu não tenho. Está aí, meu filho, já. Freezer. Não. Deus falou assim, ó, eu te dei 2 pernas, te dei 2 braços, 2 olhos. Anda, caminha, caça um serviço, vai trabalhar, que eu vou abrir as portas, você vai ser abençoado e eu vou te prosperar. Agora não, fica lá. Eu vou ver se eu ganho. Nossa, 1 bilhão essa virada agora. Não, irmão, vai atrás disso não. Deus tem coisa maior do que isso para a minha vida e para a tua vida. Tem um versículo na Bíblia, Isaías 43:13. Agindo Deus. Agindo Deus. Agindo Deus. Agindo Deus. Quem impede? Quem impede? Quem impede? Quem impede? Quem impede? Quem impede? O homem impede, ninguém impede Deus de operar. Ninguém impede. Então, Deus falou, que vocês colocar... Uai, pastor, Deus falou que aonde que a gente colocar a planta do pé é nossa, eu não tenho nada. Mas você está servindo a Deus fielmente? Você está sendo fiel para Deus? Se você não estiver sendo fiel, Deus é fiel, mas Deus não pode me prosperar e nem te prosperar no erro, porque senão nós nunca vamos sair dele. Nós vamos achar que está certo, nós vamos achar que está normal, e não está normal. Versículo 4: desde esse deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. 5. Ninguém poderá o quê? Resistir todos os dias da tua... O que é resistir, irmão? Ninguém vai parar na sua frente. Ninguém vai querer te bloquear. Pode te bloquear no WhatsApp, pode te bloquear no Instagram, pode bloquear no Facebook, pode bloquear você nas redes sociais, em tudo, mas lá no céu você não está bloqueado, porque você serve a Deus e Deus te honra nessa terra. Tem gente que fica triste. Ai, fulano me bloqueou, saiu do... Por que saiu? Preocupa não. Tem gente que nem dorme. Ai, fulano parou de me seguir. Tem gente que conhece, porque está doente, pelo amor de Deus, gente. Nós temos que seguir a Jesus. Eu quero ver se um desses seguidores, o dia que faltar alguma coisa na tua casa, se vai levar lá um pacote de arroz para você. E Jesus leva todo dia comida, pão, água, roupa, calçado. E Ele te dá tudo todos os dias. É Jesus que nós temos que seguir. Eu tenho 50 milhões de seguidores. Mas que você precisar de um, você não acha. Mas Jesus você acha. Por quê? Porque Ele está em nós. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aí é o seguinte, né? Se vós estiverdes em mim, ou seja, eu tenho que estar em Cristo. E a palavra de Cristo tem que estar em mim. Aí tudo que eu pedir, Ele vai dar. Porque quem está na palavra e Cristo está em nós, não vai pedir besteira. Vai pedir o necessário. E o necessário, Deus tem para nos dar. A porção rotineira. E se Deus quiser abençoar, te enriquecer, Ele faz também. Faz também. Mas tem crente que Deus não vai poder fazer isso, senão ele some. Nunca mais ele volta. Ele não está pronto para isso. Já aconteceu isso. Aí foi embora para o mundo, perdeu tudo, zerou. Aí voltou. Você entendeu? Vamos mais. Ah não, aí, pode voltar um pouco. Isso. Ninguém te poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés. Agora você imagina, a hora que Deus falou para Josué, como eu fui com Moisés, eu acho que a mente de Josué voltou lá no Egito, voltou lá no deserto, falou, vixe,
Eu vi tudo que Deus fez, eu aceito. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Irmão, isso aqui é importante, ó. Deus não nos deixa e Deus não desampara. O salmista, no Salmo 37, versículo 25, ele fala assim: fui moço, agora sou velho. Nunca vi a sua descendência mendigar o pão e nem ser desamparada. Deus não desampara. Você já viu um crente sair para a rua? Amor, dá uma esmola, dá um pacote de arroz. Não, porque quando ele precisa, ele tem aonde? Ele tem a igreja. Irmãos, estou passando um aperto, está em dificuldade, nós vamos socorrer. Está ali, cadê a irmã? Ah, não está aqui não. Hoje já não veio não. Cadê? Olha, ela está ali, ué. Não é, irmã? Não é desse jeito? Precisou? Está ali. Só que tem irmão que parece que tem medo de comunicar, irmãos. Eles querem que eu adivinho. Eu não sou adivinho, não. Eu sou servo de Deus. Eu não tenho que chegar aqui e perguntar: irmão, quem está precisando de óleo aí? Quem está precisando de sabão? Quem está precisando de tomar banho aí? Eu não, a pessoa tem que chegar para a irmã ali, ou chegar para nós, a direção da igreja: pastor, esse meio descontrolou e eu estou passando uma dificuldade. É lógico, irmãos, que a gente conhece, já passou muitos aqui. Eu fui na casa depois visitar, nós fizemos a cesta, levou, fui lá visitar, chegou lá, tinha 3 braçudos, só. Eu falei: aí você traz outro. Eu falei: não vou trazer não, eu não vou financiar droga. Eles podem trabalhar, eles é forte, mais forte que eu, ué. Tudo aí na faixa de 18 anos, 17 anos. Aí quer dizer, eu levo, vende, vai lá e troca. Aqui ó. Tem que ver tudo isso também, viu, irmãos? Porque tem no meio dessas pessoas, tem muita gente aproveitador. Tinha um que pedia roupa na igreja, dava roupa. Irmão, roupa nova, irmãos. Para criança, meus filhos não têm roupa para vestir. Aí um dia nós pegava e dava, os irmãos faziam, comprava, dava novinha. Um dia nós fomos fazer uma visita, sabe o que a mulher fazia? Vestia uma vez, jogava fora, descartava. Não lavava. Eu falei: nunca mais. Ué, isso aí não é fralda não, ué. Isso é roupa, fralda que você usa uma vez e puf, joga fora, vai guardar isso não. Agora roupa, irmão, nem rico não faz isso. Nem rico faz isso. Agora, mulher já não tem nada. Acho que preguiça de lavar roupa. Hã? Olha para você ver. Você entendeu? Então o ser humano é ingrato. 6. Deus falou para Josué o que aqui? Vamos ver, vamos todo mundo junto, só primeiro. Espera aí. Deus falou para Moisés, para Josué o quê? Será por que Deus falou para Josué: esforça-te? Porque se eu já estou esforçando, Deus não vai falar para mim. Aí Deus ia falar para mim: continua esforçando. Mas ali Deus falou o quê? Esforça-te. Porque eu creio que no momento, Josué pode ter falado para Deus assim: Deus, estou sem força. E tem momento na nossa trajetória que nós perdemos a força. Quantos aqui já perdeu a força uma vez? Irmão, eu já perdi muitas vezes. Mas pastor, o senhor é pastor, mas eu sou gente também. Mas só porque eu sou pastor, eu não sou super-homem.
Eu sou de carne e osso também. A gente perde as forças. Quantas vezes eu falei, Deus, eu não vou pastorear mais, não vou mexer com gente mais. Aí Deus vinha. Então vamos, Deus. Se anima e vai de novo. Aí, Josué estava sem força. Esforça-te e tende o quê? O que você aprende ali? Que Josué estava o quê? Estava desanimado, irmão. Porque Deus não vai falar para quem está animado, animar, porque já está animado. Então Deus fala, tem de bom ânimo. É porque provavelmente ele estava desanimado. Ele falou, o quê? Eu vou substituir Moisés? Passou o filme da minha vida, Moisés, lá no deserto, que é um monte de gente lá, fazendo Moisés. Moisés nem entrou na terra prometida por causa deles. Não, Deus, eu estou desanimado. Tem de bom ânimo. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Não importa o que você está passando. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque tu farás este povo herdar a terra que te jurei aos teus pais que lhe daria. Irmã, preocupa não. Você vai chegar até o fim. Parece que tem hora que você está andando assim, em cima de uma pinguela e de gatinho, de medo de cair. E Deus está dizendo, mesmo aí, eu estou te sustentando. Eu estou te sustentando, eu estou te dando força. Mas esforça, tem de bom ânimo. Vamos de novo, 7. Olha o que Deus diz. O que Deus falou? Aí, Deus de novo. Você só precisa de uma coisa, Josué. Tão somente. Esforça. O que é esforçar, irmãos? É empregar força. A Bíblia diz assim, que o reino, a lei e os profetas duraram até João Batista. De lá para cá é anunciado o reino de Deus. E quem quer entrar nele, Jesus fala, tem que investir força. O céu não é para fraco. O céu é para quem esforça. É para quem esforça. Então somente esforça. Aí Deus já muda também. Lá ele falou, tem de bom ânimo. Ali ele já fala o quê? Tem de muito. Você precisa ter muito ânimo. Porque a tua jornada vai ser longa. Porque, primeira coisa, ele tinha que passar o Jordão. Segunda coisa, ele tinha que passar Jericó. Era fácil não, irmãos. Não era fácil. Tem muito bom ânimo. Para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo te... Quem ordenou para Josué a lei do Senhor? Olha o tanto que Deus respeita a hierarquia. Deus podia falar assim, você respeita a lei, você tem cuidado da lei que eu dei para Moisés. Não, ele fala, tem de cuidado para fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ô irmão, irmã, respeita o teu líder. Pode ser uma criança. Os irmãos sabem que com 8 anos de idade, Josias foi rei. E era respeitado? Lógico. Quando cresceu, quando ele estava com aproximadamente 18, 19 anos, que ele assumiu o trono, ele fez uma revolução no reinado. Restaurou a casa do Senhor, não tinha culto mais, não tinha Santa Ceia mais, não tinha Páscoa mais, celebração da Páscoa. Ele entrou e restaurou tudo e o avivamento veio. Mas a gente tem que ter bom ânimo. E aí, irmão, está animado? Você nem sabe o que está falando, parece que está falando dentro de uma cabaça. Você está lá. E aí, irmão? Você quer ver se você está firme? É quando você fala paz do Senhor para ele. Paz do Senhor, irmão. Não, irmão. Assim, uma preguiça para dar uma paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Firme. Glória a Deus. Amém? Sem contar aqueles que têm vergonha de falar para o Senhor quando está na fila do banco ou está na rua. Eu vou falar uma coisa. Se eu passar na rua perto de
de quem for, e for falar a paz do Senhor, e não falar, fala, ô, irmãzinha, vem aqui. Esse dia aconteceu. Eu falei, não, eu vou deixar quieto, depois eu... Mas da próxima agora, paz do Senhor, irmã. Tudo bem? Tá firme com Jesus? Vai para a igreja sapatear? É? Aí, ó. Pegou fogo que até caiu. Então não pode ter vergonha não, irmãos. Tem que ter bom ânimo. Dela quem? Da lei do Senhor. Não te desvie. Para onde? Nem para a direita e nem para a esquerda. Para que prudentemente te conduzas por onde quer. Então, você não... Porque tem, irmão, o crente... Ai, Jesus, me ajuda. É uma ilustração até meio assim, meio chata. O cavalo, para ele andar linha reta, o que eles fazem com ele? Coloca um freio na boca e um tampão do lado. Porque se não tiver o tampão, ele consegue olhar para a esquerda e para a direita. Ai, Jesus. Jesus vai dar um tampão no seu olho. No meu também. Aí você vai olhar só para frente. Você não vai conseguir. Tem coisa te chamando a atenção aqui, ó. Mas eu tenho um compromisso. Eu tenho compromisso. Tem uma coisa te chamando a atenção, assim, não, eu estou noivo. O noivo, eu estou noivo, O noivo está ali, Aí você não vai olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Você vai olhar para frente. Olha para frente, que atrás vem gente. E vai embora. É isso que Jesus quer, irmãos. Deus falou para Josué, não olha nem para... Você não desvia nem para a esquerda nem para a direita. E tem crente, irmão, que a hora que a coisa está boa e está firme, a hora que a coisa fica ruim, é sair. Vamos mais, para encerrar. 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes. Nele quem? Não quem? Meditar conta que dia? E o que é que fica na nossa mão dia e noite? Deus falou que é para ficar o livro. E nós ficamos... Irmão, o celular, você sabia que ele te dá o resumo da semana? Quantas horas você ficou no celular durante a semana? Tem gente que se olhar vai desmaiar. Fala, vixe, eu não dormi. A Bíblia está dizendo, medita nele. Olha lá, ó. Antes, medita nele, dia e noite. Pastor, mas esse dia e noite, irmão, é que você está trabalhando e a palavra de Deus está na onde? Na sua mente, no seu coração. Porque o coração da alma é a mente, aqui ó. A palavra tem que estar aqui. Medita de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer, porque se você meditar na Bíblia, você não vai fazer coisa errada. Se você meditar na palavra, você não erra o alvo, porque pecado é errar o alvo. Aí você vai falar, lá está falando assim, tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então te farás prosperar o teu caminho. Prosperar o quê? O teu caminho, e serás bem. Jovens, quer ser bem sucedido? Ali ó, quer ser um médico, quer ser um dentista, quer ser um veterinário, ali ó, o remédio.
Ah, mas eu não tenho condições. Você pode não ter condições, mas o Papai do céu tem condições. Está ali, ó. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus quer, irmão, o prazer de Deus é ver nós bem-sucedidos. Você entendeu? É ver nós bem-sucedidos. Não é ficar mendigando bênção, não, irmãos. É bem-sucedido. Nossa, fulano é bem-sucedido na vida. Né? Às vezes nós não é bem-sucedido, irmãos, porque tem gente que tem uma ambição muito doida. E hoje está tão fácil de você perder tudo. Tão fácil. Cartão estão te dando de graça. Você não, toda hora cai um lá no celular. Você tem um cartão com 8.000 de crédito. Ai, eu não tinha nada. Para que essas ambições. Depois vai querer se jogar no pontilhão. Por quê? É igual eu vi hoje um vídeo lá, a mulher, nossa amor, faz tempo que eu queria ter meu cartão e eu ganho um salário e eles me deram um cartão de 6.000, só que eu fui comprando, agora está devendo 9, você vai pagar. Eu não comprei, eu comprei R$15 para você, tá lá, então eu pago os 15, o resto é seu. Porque tem acha que é bonito, irmão. E aí, aproxima. Aproxima, vai aproximando para você ver, vai. O que vai dar? Você quer a vista? A vistinha. Aí o dinheirinho do débito acaba. Quer a vista? Não, pode parcelar em 10. Medita na palavra para você. Irmão, você tem uma coisa que tira o sono do camarada. É dívida. Não dorme, não come. Misericórdia, aqui fica na mente 24 horas. 24 horas fica na mente da gente. E nós temos que pedir a graça de Deus. Medita. Deus vai fazer o novo. Deus vai fazer o novo. Se você está meditando nesta palavra, te prepare para o novo de Deus. Pastor, mas faz tempo que eu estou... Calma, não é na tua hora, nem na minha hora, é na hora de Deus. Pastor, mas Deus já falou 10 vezes, não importa. Mas Deus já falou, já usou fulano, calma. Quantas vezes Deus renovou o pacto da aliança com Abraão? Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Passa um ano. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E nada. Passa 20 anos. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Ai, Deus, até agora não aconteceu nada. Abraão, você vai ser... Aí o Abraão foi tentar dar uma mãozinha para Deus. Deus, o negócio está difícil. O senhor não arruma um filho para passar, então eu vou arrumar um. A Sara, Abraão, deita com a empregada. E ela vai ganhar um filho e vai ser nosso. Deus estava no negócio? Abraão deitou com Agar, nasceu Ismael. Capítulo 17. Deus chega para Abraão e diz: Moisés, anda na minha e ser perfeito. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por quê? Abraão andava na presença de Deus? Ele andava pela cabeça de quem? Da Sara. Deus anda na minha presença. Portanto, que o dia que Deus falou para Abraão que ia matar Isaac, você não conta para Sara, não. É só eu e você. Então tem coisa que é eu e Deus. Nem minha esposa, nem meus filhos, nem ninguém. Tem coisa que é a minha esposa e ela e Deus. Você entendeu? Está dentro de nós. Tem coisa que é assim. Ah, me conta, o que você está? E Deus falou, não conta.
Porque se o Abraão chega, Sara, eu vou lá no Monte Moriá, eu vou enforcar o Isaac. A Sara matava o Isaac, ou matava o Abraão. Eu te mato antes de você matar ele. Custou arrumar, agora você vai matar? Creia na palavra de Deus, irmãos.